Palavra de Deus para nós, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao verso de número 17. Palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 14 até o verso de número 17. Segunda Coríntios 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, que somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para que com estes cheiros de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra viva, santa, palavra poderosa, que tem um poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado por essa firme convicção, de maneira alguma será tirado de nossos corações. Obrigado pela plena convicção de que esta palavra é instrumento na mão do teu Santo Espírito, para iluminar a nossa alma, iluminar o nosso ser, iluminar os nossos caminhos, e na condução da nossa espiritualidade, nos dar condições de chegarmos à tua presença. Obrigado porque esta palavra tem nos ensinado e dado-nos condições também, Senhor, para vivermos o tempo presente até chegarmos na glória. Assim, Senhor Deus, na orientação e no cuidado do teu Espírito, encomendamos esta palavra aos nossos corações. Fala, Senhor, revela a nós aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que esse entendimento mude a nossa vida, transforme o nosso ser, nos dê plena convicção de vida eterna. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vitórias em Deus. A nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada de muitas lutas, de muitas aflições, de muitas tribulações, de muitas dificuldades. O povo de Deus aqui na terra tem um caminho, e esse caminho até chegar na glória é um caminho que devemos ter muitos cuidados, e a própria palavra de Deus nos adverte, diz: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, porque se já tem dúvidas, já está condenado, e isso não vem de vocês, isso é pecado. Romanos capítulo 14, verso 22 e 23. Então, a fé que você recebeu de Deus, você vai ter na presença de Deus. Segundo lugar, nós todos daremos conta de nós mesmos a Deus. O pastor não vai dar conta da sua fé. Os seus pais não vão dar conta da sua fé. As pessoas que te aconselham não darão conta da sua fé. Portanto, meu querido, você deve tomar muito cuidado. De novo, essa folha está voando. Deve tomar muito cuidado para você não perder essa dimensão onde você é o único elemento que vai responder por você mesmo. A fé que você tem na presença de Deus. Tome muito cuidado, porque temos uma fé terceirizada, uma fé dada ao pastor, uma fé dada à doutrina, uma fé dada ao entendimento de uma denominação. Essas fés não farão de você a pessoa que vive na presença de Deus, mas que vive na presença do pastor, que vive na presença da espiritualidade que é proposta por algum indivíduo, por algum pregador, por algum mestre.
Então, queridos, tomem muito cuidado, porque esse tempo se multiplicou a capacidade de discurso. Hoje você tem a informação que você quiser, a hora que você quiser. Portanto, a palavra de Deus está nos advertindo. Em primeiro lugar, você deve ter uma fé na presença de Deus. Em segundo lugar, quem vai dar conta da sua vida é você. Então preste bem atenção, porque esse é um momento muito especial para a sua caminhada. Eu vou cortar essas mangas. Para a sua caminhada. Preste bem atenção, porque esse é um momento muito especial para a sua caminhada. Vitória em Deus. Vamos lá. 2 Coríntios é uma carta do ano 55, então está no meio do cânon. A igreja já viveu aí mais ou menos 30, 20 e poucos, 25 anos. É uma igreja que já tem uma caminhada segura, apesar de estar numa cidade cosmopolita, onde é uma cidade-porto, e ali passa muita gente e fala muita coisa. E o centro dessa cidade existe uma grande praça, e no centro dessa cidade existem muitos palcos de filósofos, muitas ideias, muitos pensamentos, muitos sábios e muitos mestres. Paulo orienta essa igreja e diz: tome muito cuidado, porque há muito discurso nessa cidade, e vocês devem se firmar somente no Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Eu vou pregar para vocês com simplicidade, e a pregação será no poder de Deus, e somente no poder de Deus, não em linguagem persuasiva. Eu não vou persuadir vocês a estar caminhando no Evangelho, mas o próprio Espírito vai conduzir a vida de cada um de vocês. A fé que você tem, tenha para ti mesmo perante Deus. Existem muitos discursos, e na igreja começam a entrar alguns desses mestres. E esses falsos mestres começam a divulgar falsas doutrinas. E a igreja, no seu caminhar neófito, está em dificuldades, porque falam muito bem, apesar de já tem um pensamento filosófico muito elevado, eles já estão falando na praça há muito tempo. E nessa hora, Paulo diz: tomem muito cuidado. Uma das grandes dificuldades que os falsos mestres trouxeram foi a insubmissão ao ministério apostólico de Paulo. Em segundo lugar, a rebeldia ao ministério de Paulo. Em terceiro lugar, a falta de amor para com aqueles membros daquela igreja, a falta de perdão para com os membros daquela igreja, e gerando um espírito de desconfiança. Quem fala a verdade, quem não fala a verdade? Será que Paulo está mentindo? Será que os novos mestres estão mentindo? E Paulo diz no capítulo 2, verso 1, eu olho para vocês com grande tristeza, porque esses falsos mestres e esses falsos apóstolos têm enchido o ouvido de vocês, e vocês têm dado corda. Então, um grande problema aqui na vida dessa igreja. E uma dessas leituras é uma leitura extremamente humanista, que Jesus Cristo de fato não ressuscitou, e toda a espiritualidade que eles vivem é uma espiritualidade simplesmente ligada à sua capacidade de consciência e de pensamento. Não há ação do Espírito Santo na igreja, que há a sua capacidade de pensar a respeito de vários temas, a respeito de várias possibilidades que temos para viver nesse mundo. Então, queridos, a vitória está somente, unicamente, exclusivamente em Deus e não no homem. Preste bem atenção, porque como a igreja de Corinto, a nossa igreja hoje e o povo de Deus está vivendo a mesma situação de perigo. Pois bem, queridos, Deus sempre nos conduz em triunfo. Marque isso na sua Bíblia. Deus nunca nos conduz em derrota. Deus nunca nos abandona. Deus nunca abre mão de nós. Pode vir qualquer falso mestre, ou qualquer falsa doutrina, Deus nunca vai abrir mão de você. Ele não vai deixar você à mercê da sua sorte.
Grave isso, escreva isso nos seus cadernos, primeira página da sua Bíblia. Deus sempre vai levar você à vitória. Não há nenhuma possibilidade que isto mude. Em primeiro lugar, Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, não são algumas coisas e nem algumas pessoas que talvez ele venha salvar. Não, não é assim com Deus. Deus sabe exatamente tudo aquilo que está acontecendo, que vai acontecer. Deus sempre, porque sempre Ele é eterno. Ele já foi no passado, Ele é no presente, será no futuro e continuará por toda a eternidade, sendo Deus. Em momento algum Ele deixará de ser Deus. Deus sempre nos quem? A igreja, cada um de nós. Preste bem atenção, queridos, a igreja, ela é invisível. Essa igreja que está aqui é uma associação religiosa. E todas as igrejas que estão espalhadas pelo mundo são associações religiosas. E nós nos propomos e chegamos à conclusão que era importante que nós andássemos juntos e tivéssemos alguns parâmetros para andar junto. Em primeiro lugar, nós prestássemos culto a Deus, estivéssemos juntos no mesmo local, e todos nós estivéssemos sentados, e o pastor pregasse, e o louvor cantasse, e o coral cantasse. Nós estabelecemos essa leitura de igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é invisível. Nenhum de nós vê, nenhum de nós toca. São todos aqueles que vivem na presença de Deus pela fé, estão plenamente convictos daquilo que eles creem. Então essa igreja, ela é intocável. Deus sempre nos quem? Todos estes que estão arrolados no hall de membros da eternidade. Todos aqueles que dizem, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. É um belo versículo, Gálatas 2, verso 20. Nenhum de nós esquece. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos lembrar desse verso, depois eu vou voltar até ele. E ele é muito importante para nós hoje. Jesus Cristo realmente morreu, ressuscitou, Ele ascendeu, e Ele está agora intercedendo por nós. E todos nós estamos vivos, porque Jesus Cristo vive em nós. E é o próprio Jesus no seu Espírito que nos dá vida, irmãos. Somente Jesus o faz. Não dá para você ler a Bíblia e desespiritualizar o texto. Não dá para você dizer, agora eu vou ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Isso é impossível. Se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você não está lendo por fé. Você está lendo por um belo discurso. Se você tira Espírito desta Bíblia, ele não fala, Deus não fala a nós. E somente o Espírito Santo de Deus conduz a nossa espiritualidade. Ninguém mais a conduz. Preste bem atenção nisso, faz toda a diferença. Deus sempre nos conduz, cada um dos seus relacionamentos, cada um dos fatos da sua existência, estão diretamente ligados ao Deus que sempre nos conduz. E diz o texto, nos conduz em triunfo. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos bem certos que nós somos amados por Deus e buscados por Deus. Portanto, esta é uma carta pastoral. Um carinho que Deus tem com o seu povo, ali na igreja de Corinto, escrito pelo apóstolo
Paulo. Meus queridos, estava pastoreando Vila Velha, portanto eu estou falando de 1992. E ali eu fui assistir um grupo chamado APAD. A APAD, ela tem um conceito nacional que cuida de pessoas que tiveram problemas com drogas. E ali tinha uma reunião de oração e eu me propus a ajudá-los, né? E toda terça-feira eu ia lá para essa reunião de oração. E era uma reunião com os pais e com as mães daquelas pessoas que tiveram problemas com drogas no passado. E numa dessa reunião de oração, uma senhora chegou e falou assim: pastor, hoje eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração, porque eu fiz um propósito diante de Deus e fiquei uma semana sem pecar. Falei: minha irmã, agora a senhora me deu um nó na cabeça. Como é que a senhora conseguiu ficar uma semana sem pecar? Eu não sei como é que a senhora conseguiu isso. Eu não ri não, eu fiquei sério, irmãos, fiquei sério. E eu percebi que aquela senhora estava começando na fé há pouco tempo, com pouco entendimento, mas ela ouviu um discurso em algum lugar que é possível para nós, na nossa labutância da fé, conseguir ficar uma semana sem pecar. E ela falou: pastor, eu li a Bíblia constantemente, e eu orava constantemente, e eu jejuava constantemente, eu fiquei uma semana inteira sem pecar. Eu fico me perguntando como é que foi o primeiro pecado depois desse fato. Mas deve ter sido muito complicado, né? Ela se sentiu no inferno, porque ela ficou uma semana sem pecar. Isso é possível, irmãos? É possível você ficar uma semana sem pecar? Queridos, pecados ocultos que nós nem sabemos, nós temos que confessá-los. Possivelmente eu te desagradei em alguma coisa nesse dia, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque nós somos pecadores e nós vamos morrer pecadores. E você vai ler a Bíblia, e você vai saber e vai ter consciência que você é um pecador. E a sua força não vai servir de nada. Você não vencerá o pecado, porque você não sabe lidar com o mal. Nós não sabemos lidar com ele. Somente tendo nascido de novo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vitória para o crente. Fora dessa concepção, o pecado terá domínio sobre nós. E ele vai fazer gato e sapato de cada um de nós. Preste bem atenção, porque isso é fundamental para nós continuarmos caminhando pela fé. Você vai entrar numa crise espiritual muito grande quando você achar que você pode fazer de cara limpa alguma coisa no mundo espiritual. Você não pode fazer absolutamente nada sem que o Senhor Jesus intervenha. Se não for assim, nós seremos contados entre os mortos. Mas Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, por causa do seu grande amor que nos amou, pela graça manifestou a salvação. Não há nenhuma outra possibilidade para nós, irmãos. Toda vez que você achar que você está muito bem na fita e pode vencer o pecado com as suas próprias pernas, seu tombo será grandioso. Porque aquele que pensa que está de pé, deve ver para não cair. Satanás plantou uma centelha de autossuficiência em você. Agora eu estou lendo a Bíblia, e agora eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou obedecendo, estou lendo a Bíblia, estou obedecendo. Esta é a boa hora para Satanás passar uma rasteira em você. Quando você achar que a vitória está em você mesmo, você vai perder, você vai afundar. Cada um de nós vai amargar o preço da morte
pelo pecado. Por que isso é tão importante, queridos? Porque a vitória só vem de Deus. A vitória não vem de nós. Nós nunca venceremos. É Deus que nos faz mais que vencedores. Eu estava orando, pedindo a Deus: Senhor, eu recebi Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isso já faz alguns anos, lá na minha juventude. A partir de hoje, eu não vou pecar mais. Quanto tempo eu fiquei sem pecar? Quanto tempo eu fiquei sem pecar? Algumas horas. Prometi que com as minhas forças e com a minha nova posição em Cristo e com meus novos recursos, ler a Bíblia, orar e ir à igreja, obedecer, eu não pecaria mais. Pois bem, meu querido, eu descobri que eu era um grande derrotado. E amarguei durante algum tempo a imaturidade do meu discurso para com Deus. E Deus foi me provando. Gustavo, não é bem assim. Não é bem assim. Você vai me negar muitas e muitas vezes. Você é um pecador. O que muda é a sua posição diante de mim. O que muda é aquele que te traz a minha presença. O que muda é aquele que habita no seu coração. Portanto, queridos, não dá para desespiritualizar o texto. Sem o Espírito, nada acontece. Sem a ação de Deus, continuaremos no inferno, irmãos. É Deus quem nos busca do inferno. É Deus quem nos traz para a graça. É Deus que nos dá condições de vivermos na sua presença. Portanto, vamos lá, rapidamente. Esta vitória em Deus, ela é tanto entre os salvos, quanto entre os perdidos. Verso de número 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos, tanto os que se perdem. Não importa a presença, não importa o ambiente, não importa se eu estou dentro da igreja ou estou fora. O que importa é que nós somos o bom perfume de Cristo, porque Cristo nos dá tal perfume, tal aroma. É a pessoa de Cristo que cheira bem. Nós continuaremos caminhando no pecado, mas a presença de Cristo tira de nós o mau cheiro, a porcaria, e coloca dentro da nossa presença somente o cheiro dele mesmo, o cheiro da salvação. Não importa se você está entre os salvos, dentro da igreja, num bom local, fazendo boas coisas, ou você esteja no local mais perdido de toda a terra, lá onde você estiver, você terá o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo é a presença do Espírito em nós. Ele vai te acompanhar aonde você for e o que você fizer. Ah, mas eu tenho que me esconder na igreja porque o tempo está muito, muito perdido, o mundo está muito perdido. Queridos, o mundo está muito perdido e vai continuar assim. Seja entre os salvos, queridos, ou seja, entre os perdidos, a diferença é que Cristo está vivendo em você e o seu Espírito o sela. Segundo lugar, queridos, entre os mortos e os vivos, veja lá o texto, entre os mortos, verso de número 16, para com estes cheiros de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Não importa se estão vivos ou se estão mortos. Não importa qual seja a circunstância desse ambiente que você esteja vivendo, e que relacionamento você esteja vivendo, e dentro de que ambiente você esteja vivendo, é somente Cristo Jesus que traz o cheiro. O bom perfume de Cristo está em nós.
para com Deus, purificação, para com o mundo, conhecimento da fragrância de Cristo. Meus queridos, esse caminho só é dado a nós porque Cristo em nós habita. Não sou eu mais quem vivo, eu já morri, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Sou eu que vivo. E Cristo Jesus me dá uma ajudinha. Você vai para o inferno, meu querido. Você é pecador. Você vai morrer no inferno. Você tem que morrer 100% agora. Se você quer andar com as suas próprias pernas agora, você vai para o inferno. Você não vence o pecado. Você não destrói a mentira. Nenhum discurso faz isso. Eu preciso de Deus. E a vitória está somente em Deus. Terceiro lugar. Veja lá o verso de número 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando. Grifem, mercadejando. Porque essa é a grande moda. É mercadejar, é colocar o evangelho no mercado. Nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um produto de venda, em nenhuma instância, dentro e fora da igreja. Ela não está aqui para ser vendida, ela está aqui para ser comunicada. Antes, em Cristo Jesus, é que falamos a presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em terceiro lugar, tanto com falsos irmãos como entre santos. Tanto com falsos mestres e entre os santos. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que a gente vai ter que conviver com esse ambiente. A gente vai ter que lidar com esse discurso. A gente vai ter que compartilhar uma vida de igreja com verdadeiros irmãos e com falsos irmãos. E os falsos irmãos vão te conduzir em direção a um falso evangelho. Aí volta lá. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Aí a gente fecha o cerco. Somente com esta fé, na presença de Deus, você terá condições de viver espiritualmente. Portanto, termino, queridos. Com certeza, esta é uma palavra pesada de Paulo à igreja de Corinto. Alguns ouviram e não gostaram, porque caminhavam no sentido contrário àquilo que Deus esperava da igreja. Em Cristo, na sua presença, somos purificados, temos uma nova percepção relacional. Na presença de Cristo, somos identificados, temos uma nova vida, e esta nova vida é caracterizada pelo amor de Cristo, que mora em nossos corações. Nisso conhecerão aqueles que são meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Em Cristo, na sua presença, somos edificados. O nosso discurso não é um discurso de mercado. Nós não estamos nos propondo a vender nada. Não tem preço o evangelho. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.